Oi, Leonardo. Bom dia. Olá, professor. Dia. Deixa eu ver se tá... tá aqui. Tudo bem? Professor Carlos, tudo bem? Tudo bom, Leonardo? Tudo bom? Obrigado por falar comigo, viu? Ah, imagina. Foi bem Leonardo, rápido. tá, deixa eu te fazer um pedido. Meu nome é grande e é grafado no italiano, né? Então é Carlos sem o S, tá? Perfeito. Aí tem Henrique, normal. Gorete, G-O-R-E, 2 T's e I. Zanetti, Z-A-N-E, 2 T's e I. As Perfeito. pessoas profissionalmente me identificam como professor Zanetti. Perfeito. Ok? Perfeito. Obrigado, muito obrigado. Carlos, Leonardo, você é de onde, Leonardo? eu sou de São Paulo Sim. e o veículo é o Instituto Claro, é um portal de cidadania do Instituto Claro, que é da área de responsabilidade social da Claro, Ah, da telefone, da da empresa Telefônica. de telefonia. Tá. Sim, e aí o portal ele é mais voltado, em geral, para matérias de direitos humanos, mas também sobre políticas públicas diversas. A Sim. gente está tentando, esse ano, dar uma olhada em como estão, né, algumas políticas públicas, e aí, por isso, essa vontade agora de fazer a matéria sobre odontologia. Tá ótimo. Tá ótimo. A minha formação, Leonardo, né, é especificamente em política pública de pós-graduação, né, do mestrado, e o doutorado é em planejamento e política, filosofia política, né? Então, assim, são áreas complementares, né? Mas a base é política pública de pós-graduação. Graduação é odontologia, né? Perfeito. Carlos, conforme a gente for conversando, eu vou estar transcrevendo já, digitando o que a gente for falando, Ok. que já me facilita. E Certo. aí, eu acho que a gente vai conversar meio-dia, eu teria outra entrevista. Tá. Mas eu acho que a gente consegue finalizar até lá. De qual é a natureza da resposta que você quer? Porque você está procurando um acadêmico, Sim, não é um gestor. exatamente. Que tipo de resposta que você quer, cara? Vamos pensar junto. Eu acho que assim, o público do portal, ele é o cidadão comum. É alguém que não tem muita que tem uma vivência mais na área do serviço, né? Sim, Então, você tentando entender aí qual que é a situação do país, né? Nesse caso, né, específico, saúde bucal. sim, Mas fica à vontade, acho que pode falar da forma que você sentir mais à vontade. A gente sim. vai construindo junto. Porque é da minha pegada fazer sempre um exercício que remete à parte no todo e o todo na parte, né? A gente chama Exatamente. isso de exercício hermenêutico, né? E isso muitas vezes amplia o foco, né? Assim, para justificar, para contextualizar ou para fundamentar, e eventualmente isso faz com que pareça dispersão, mas academicamente é dar justificação, né? Perfeito. Não, acho que a gente consegue chegar no meio termo, né? Mas vamos conversando. Vamos lá, vamos lá. Então, a primeira pergunta é uma pergunta até que ela é simples, né? Mas eu acho que muita gente não sabe, que é qual que é a importância da saúde bucal na saúde integral de um Tá. indivíduo? Então, essas perguntas simples, elas são boas arapucas, porque elas nunca são de resposta simples, Perfeito. né? Até porque remete ao entendimento que as pessoas têm de saúde. Uhum. E existe um entendimento
que é o entendimento corrente, que é o entendimento que lastreia os negócios na área da saúde, que é entender saúde como um estado, né? Então, você manifesta um conjunto de sinais e sintomas e entende o estado de saúde da pessoa. E aí, obviamente, né, se você tem esse entendimento de resultado, vamos dizer assim, uma expressão de um determinado resultado, um determinado estado de coisa, você não tem como pegar a saúde e colocar em caixinha. Você não tem como decompor o estado de saúde de uma pessoa, né? E quando você pensa na saúde integral dessa pessoa, problemas auditivos, problemas oftalmológicos, problemas cardíacos, problemas de pressão, problemas câncer ou saúde bucal, né? Tudo isso são elementos de um pacote que é definitivamente incapaz de ser decomposto, né? Porque não dá para você retirar a boca e isolar a boca e falar assim, eis aqui algo, né, que está separado do todo, que não recebe influência do todo e não impacta no todo, né? Então não dá para você fazer esse recorte. Então uma visão integral de saúde, ela necessariamente pressupõe, né, você integralizar as partes no todo e entender que não dá para decompor, né? Então esse é quando você entende saúde como um estado, né? E aí você tem definições muito românticas, muito amplas, que servem muito para a medicalização da, né? Quando você começa a jogar para uma definição da Organização Mundial de Saúde, que é o completo bem-estar físico. E aí, é claro que nessa completude biológica, física, psicológica, social, né? Nessa completude, imagina uma pessoa sofrendo de infecções dentárias ou com perdas dentárias, como é que você psicologicamente negocia isso na sua vida, como é que você funcionalmente negocia isso na sua vida, como é que socialmente você negocia isso na sua vida, como é que economicamente você negocia isso na sua vida, como é que você trabalha num emprego eventualmente que precisa de uma apresentação, um jornalista, um balconista, um professor, faltando 2 dentes na boca, é complicado. Como é que você se relaciona afetivamente, né, com uma infecção dentária e com a boca exalando odores não muito agradáveis, odores, obviamente, né? Como é que você se expressa do ponto de vista da oralidade, da fala, num coletivo, quando você tem vergonha de abrir a boca, tem vergonha de sorrir? Então, assim, não dá para decompor, né? Não dá para você reduzir a complexidade de nada na saúde. Eu poderia estar falando da cegueira, da limitação da audição, eu poderia estar falando da obesidade mórbida, eu poderia estar falando de uma série de questões. Agora, o meu entendimento em particular não remete à lógica de saúde como estado, né? Como ele remete à lógica de saúde como um processo, né? E aí, saúde para mim, né, é um entendimento de busca, é um entendimento de capacidade que você tem, né, de estar presente e se fazer presente no mundo, né? Então, muito mais do que um status, ela é uma potencialidade, né? Muito mais do que um resultado, ela é uma plataforma de lançamento. E aí, obviamente, se você entende saúde a partir de uma potencialidade, aí você percebe, né, que problemas de saúde são problemas que comprometem o seu potencial de presença no mundo, seja cultural, seja econômico, seja afetivo, seja
biológico, seja, não importa em qual dimensão da complexidade, né? Mas aí nós estamos falando de que, obviamente, quem tem prejuízos à saúde bucal, quem tem uma condição ou um ponto de partida, né, de saúde bucal numa condição desfavorecida, obviamente ele tem um ponto de partida desfavorecido, né? Então, no geral, né? Então, ela reflete iniquidades, né? Fundamentalmente, né? Num país como o nosso, aí lá vou eu extravasando a pergunta, tá vendo? Vou derivando, você me desculpa aí. Num país com uma herança colonial que a gente carrega como um baú de ossos nas costas, o peso desse legado de mutilação dos corpos, de descarte da inutilidade das pessoas, de desgaste e descarte das pessoas, do não reconhecimento da dignidade, né? Num país com estruturas coloniais tão fortes, com um legado tão gigantescamente inumano, desumano, né? Você ter a mutilação dos corpos, você ter problemas nos corpos de determinadas classes sociais. Aí nós vamos falar aqui de que nós estamos falando de quem, cara pálida, sabe assim? Porque se nós estamos falando da maior parte da população brasileira, nós estamos falando dessa população que carrega essa carga estrutural nas costas, né? E aí você desumaniza a mutilação dos corpos, né? E acha que é descartável, que quem está para trás está para trás, quem não nunca foi conferido dignidade. Então, assim, saúde bucal para essa maioria da população brasileira é uma, é uma denúncia. A falta de saúde bucal, a falta de acesso, é uma denúncia de iniquidade, né? É um sinal claro de que nós não estamos numa sociedade inclusiva, nós não estamos numa sociedade democrática, nós não estamos numa sociedade que busca, né, saldar dívidas históricas e de um passado monstruoso. Então, assim, saúde bucal é muita coisa. Para as classes médias, saúde bucal é uma coisa tremendamente valorizada, né? Saúde bucal é um grande valor estético e funcional, social, né? As pessoas têm tanto, eu acho que não é só para as classes médias, não, no geral, para quem se importa, independente da classe social, do nível de renda ou da posição que ocupa na sociedade, para quem se importa com a aparência do tênis, se importa com a aparência dos dentes, sabe assim? Quem se importa com o boné e a camiseta se importa, independente da classe social, né? Aí o que nós estamos discutindo aí não é mais uma questão de valor, que eu acho que na nossa cultura brasileira a saúde bucal é um valor também, culturalmente. O que nós estamos discutindo aqui, em termos de política pública, é acesso e injustiça de acesso, né? É uma questão distributiva, né? As pessoas não terem acesso a condições, né, que garanta seu potencial de presença no mundo, saudável, de presença no mundo. Você desculpa, Leonardo, se eu estou falando de uma forma Tá empolada. perfeito. Não, tá perfeito, Carlos. Tá muito bom. Você basicamente acabou a gente falando um pouco, né, sobre essa falta de democratização no acesso, que era outra pergunta. Então, a gente já continua a conversa. Queria perguntar um pouco do programa do Brasil Sorridente, né? Sim. Assim, quais foram os ganhos dele e se a gente pode falar da situação dele hoje também.
Leonardo, querido, eu tenho muito o que dizer sobre isso, né? Muito bom. Daria para fazer uma aula de 4 horas e certamente não é essa a Vamos finalidade. fazer. Então, assim, como tudo, tem elementos extremamente positivos na política como proposição, existem elementos críticos na política no sentido do quê? Né? De que ela eventualmente poderia ter sido mais do que foi, né? Poderia ter sido melhor do que foi, e existem alguns elementos negativos. Né? Então, assim, se a gente fizer uma avaliação, colocar tudo isso na balança, é claro que o Brasil sorridente é algo nunca antes na história desse país. Assim, em termos de alcance, em termos de política pública regida pelo princípio primeiro do Sistema Único de Saúde, que é o da universalidade. Né? Então, o Brasil sorridente é, sem dúvida, eu que estudei a história das políticas públicas federais, tenho dissertação de mestrado sobre isso, né? O Brasil sorridente é ímpar nessa história, até porque tudo que a gente teve anterior ao Brasil sorridente, em termos de assistência, né, a melhor política, a mais inclusiva, a mais ampla que se teve antes dele, que eram os esforços, desculpa, que eram os esforços do então CESP, né, dos Serviços Especiais de Saúde Pública, que depois se transformou em Fundação CESP nos anos 60, com o programa de saúde escolar, né, na lógica cespiana, com apoio das secretarias de educação e do Ministério de Educação e os serviços especiais do Ministério da Saúde, né, o alcance que isso teve historicamente eram de 14 milhões de brasileiros. Do ponto de vista de capacidade do Estado responder a uma demanda social, era muito pouco expressivo, certo? Então, enquanto política pública anterior à Constituição de 88, né, anterior ao SUS, né, você tinha uma gigantesca barreira de acesso, assim, fenomenal, e a melhor política tinha um alcance muito reduzido, né? Então, é claro que a gente olha com os olhos de hoje para aquele tempo e estica a régua de hoje para trás, né? Esticando a régua de hoje para trás, ao invés de você oferecer acesso a todo mundo como direito expresso hoje na Constituição, você não mirava em todo mundo, você mirava em população urbana. Ao invés de você oferecer a toda a população urbana, você não oferecia para todo mundo, você oferecia para escolares. Ao invés de você oferecer para todos os escolares, você oferecia para as escolas públicas. Ao invés de você oferecer assistência para todos os escolares de escolas públicas, você oferecia para algumas séries do início, né, da vida escolar. E ao invés de você oferecer para todas as crianças, e tudo eu ainda esqueci que são da zona urbana e não da zona rural, e ao invés. Então, é o recorte do recorte, do recorte, do recorte. É só dente permanente. E ao invés de ser para os dentes permanentes destas crianças, ou seja, os dentes descidos, os de leite, né, eram perdidos, considerados descartáveis. Você vai recortando, 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 recortando. No final, você tem uma política de pouco impacto, né, de pouca expressividade em termos de política pública. Essa é a história da odontologia. O SUS muda tudo enquanto fundamentação,
enquanto princípio constitucional, enquanto dever do Estado. E ao mudar tudo, e obviamente existiam dentistas lutando por isso, no movimento da reforma sanitária, na concepção de que odontologia, que a saúde bucal é um direito, eu faço parte disso. Hoje eu estou com 50 e tantos anos, naquela época eu era aluno de graduação, militante da União Nacional dos Estudantes de Odontologia, presidente de IDEA. Assim, a gente viveu isso, né, enquanto luta pelas diretas, na Constituinte. Então, a gente teve a nossa primeira Conferência Nacional de Saúde Bucal. Quer dizer, existia um movimento na época chamado Movimento Brasileiro de Renovação Odontológica. Quer dizer, existia uma vontade de um grupo bem pequeno de atores, né, mas que conseguiu incluir, né, essa marca de que saúde bucal faz parte do direito à saúde, e isso está dentro do escopo do SUS. Quando veio o Brasil Sorridente, ele já veio acrescentando algo que já era muito importante na afirmação da saúde bucal como direito, que foi a inclusão em 2000 da saúde bucal no programa de saúde da família, na estratégia de saúde da família. Isso foi uma reafirmação definitiva de que saúde bucal faz parte da atenção primária e que é algo importantíssimo na assistência das unidades básicas, tais como a medicina, a atenção médica e a enfermagem. São os três núcleos, digamos assim, de assistência. O legado que a gente tinha, então, de assistência era aquela coisa cespiana de saúde escolar. Agora não. Nós estamos na menina dos olhos, enquanto estratégia de reorganização da atenção básica, que é a saúde da família. Então, isso revoluciona, vamos dizer assim, o escopo da promessa de acesso. Porque você embute no carro-chefe da redefinição da atenção primária, que, por sua vez, é o carro-chefe de organização de um sistema nacional de saúde. Então, assim, ela entra com tudo em termos de política pública. Então, assim, é claro que aí o meu lado acadêmico, o meu lado professor, o meu lado crítico, a minha tese de doutorado é em cima de quais foram os limites desse processo, quais foram os alcances, o que poderia e tudo mais. Então, assim, o Brasil Sorridente, quando vem, ele amplia gigantescamente, né, o aporte de recurso e a formação de novas unidades básicas, de novas equipes de saúde bucal na estratégia de saúde da família. Então, assim, você muda a escala de oferta, o incentivo passa a estar mais disponível para que as prefeituras pudessem fazer a adesão e ter parte do financiamento dessas equipes. Isso ajuda a expandir enormemente a oferta, né? E o Brasil Sorridente, além disso, eu estou falando só de assistência, eu estou em débito com você das questões de prevenção, que a gente pode explorar um pouco mais enquanto política pública. Eu estou falando daquilo que é um núcleo de maior déficit, né? Que é o acesso à assistência, né? E, por fim, o que o Brasil Sorridente traz é uma estratégia de ampliação do acesso à atenção secundária. O que é atenção secundária? A atenção primária se caracteriza pelo atendimento ambulatorial geral, né? Questões gerais, questões básicas, né? A atenção secundária é um ambulatório de especialidades. Então, você inclui na integralização da oferta. Então, se a estratégia de saúde da família abriu as portas dos serviços
para a atenção básica, para a atenção primária, para o elemento de assistência dentro da atenção, né? Para uma parcela da população que antes só tinha as filas de urgência e emergência, os prontos atendimento e a extração dentária, agora você tem a possibilidade de atendimento restaurador muito ampliada, inclusive para a população adulta, através da estratégia da família, e em alguns municípios, aí são as críticas, porque que isso não é homogêneo nacionalmente, acesso a plano de tratamento, a tratamento, não só um atendimento, mas o tratamento básico, né, um conjunto de necessidades básicas submetido a um plano de tratamento, né, clínico, que tem início, meio e fim, né? E isso não foi nacionalizado. As melhores experiências ofertavam um plano de tratamento e a continuidade desse tratamento. O que vem com o Brasil Sorridente é a chance de, completado o tratamento na atenção primária, você ter unidades de atenção secundária, de atendimento especializado, para que aquilo que a atenção primária não era capaz de ofertar nas unidades básicas pudesse ser ofertado em unidades especializadas, né? E aí você tem aí uma evolução da proposta de integralização, que é outro princípio do sistema de saúde. Não basta só universalizar, né, na lógica do básico, do mínimo, ou do básico, né, ou do primário, que são lógicas todas diferentes. Mínimo é menor do que básico, básico é menor do que primário. Não basta só entre aspas, que só isso já é gigantesco, não basta só ofertar o mínimo, ou o básico, ou o primário, né? Mas você também pode engatar uma segunda nessa oferta, ampliar esse leque de oferta e passar a ofertar atenção de ambulatório especializado, atenção secundária, que é o caso dos Centros de Especialidade Odontológica, os CELS, e também os laboratórios regionais de prótese dentária, né? Então, assim, são avanços quantitativos e qualitativos nunca antes na história desse país. Tem cara, tem projeto político, tem quem assina, quem se responsabiliza, quem reclama paternidade, tem tudo isso nessa história, né? E é claro que se reclama paternidade é porque o filho não é feio, né? Como diz, filho feio não tem pai. É claro que ainda que não seja um filho lindo, não seja o modelo da capa da Vogue, né? Mas não é filho feio de jeito nenhum. Então, assim, tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa para aperfeiçoar, claro que tem. Mas em termos assim de atacado, nem de longe você tem. Agora, é claro que aí começa a ter. Deixa você perguntar, vai lá. Não, tranquilo. Queria perguntar, dentro disso, né, a situação do Brasil Sorridente hoje, principalmente nos últimos anos, porque nos últimos 4 anos a gente está vendo um desmonte geral, né, em relação a vários projetos ou sociais, ou de saúde também, pública, e aí também a gente teve o agravamento da pandemia, que imagino também que muitos dos recursos acabaram indo para esse momento. Então, eu queria saber disso, assim, como que a gente pode avaliar o Brasil Sorridente hoje? Eu acho que tem, no mínimo, 3 níveis de avaliação. Uma avaliação mais interna, né, daquilo que o moveu, daquilo que o mobilizou, daquilo que o, né, digamos assim, o que animava o Brasil Sorridente como política pública. Eu acho que tem uma questão mais geral em relação a todo o Sistema Único de Saúde e as políticas sociais no Brasil, que é decorrente do desfinanciamento, emenda constitucional 95,
basicamente, né? E é claro que tem a questão da pandemia e o desgoverno. Aí não é só a pandemia, né? Acho que são várias camadas, né? Primeira camada de responsabilidade primeira da gente, eu me incluo nesse rol de pessoas que buscam ter, de alguma forma, algum protagonismo em alguma coisa, né? Então tem uma responsabilidade intrínseca, vamos dizer assim, né? Que precisa ser melhorado e tudo, muito melhorado. Tem essa questão do ataque ao Estado como ápice de um processo que vem desde os anos 80 e que persegue a história do Sistema Único de Saúde, persegue a história do Estado brasileiro na nova República, que é esse ataque neoliberal, gerencialista ao Estado brasileiro. Então, assim, você tem o desafio de construir um estado de bem-estar social com tudo contra, com todo tipo de assalto, desmonte, desvalorização, descrédito, né? Não aposta. Assim, não é fácil, cara. Não é fácil mesmo. Remar contra a maré, desde 90, quando efetivamente o bloco foi posto na rua, porque em 88 você promulga a Constituição, né? Mas na hora que você começa a efetivar, porque tem toda aquela transição do modelo nampiano para o SUS, né? O modelo previdenciário para o modelo de seguridade social, quer dizer, você muda completamente a regra do jogo. Tirada essa fase aí, o SUS entra em campo mesmo em 90, né? Com o Collor, cara, você imagina, né? Então, depois você tem uma sucessão de aposta em nanismo, sabe, assim, de subnutrição, né? Então você tem aí o Sistema Único de Saúde é um forte, é um bravo, é um sobrevivente, tal como um brasileiro médio, sabe, assim. A estrutura joga contra, sabe? O ambiente joga contra. O ambiente não aposta nas potencialidades, não acredita nas potencialidades, não investe, porque obviamente tem alguém ganhando com isso do outro lado da ponta, né? Claro, claro, claro. Né? Não é à toa. É esse legado, esse baú de ossos, é essa casa grande que a gente carrega dentro desse baú. Né? Então, a lógica de fazermos qualquer negócio, do pau-brasil ao que for, né? A assistência médica na lógica de plano de saúde, a rede privada e lá vai. Mas independente dessas questões todas, né? Deixa eu começar pela questão própria desse grupo que teve o gigantesco mérito de propor a saúde bucal no interior do projeto reformista. Eu chamo isso de politização no sentido melhor do termo, ou seja, deu relevância pública e política à questão da saúde bucal, que era uma questão quase que exclusivamente técnica antes. Então, quando você politiza no melhor sentido do termo, né, uma política com P maiúsculo, você muda completamente o paradigma da discussão e o alcance de tudo isso. Então, esse é o grande mérito dessa geração que eu era moleque na época, né? Não era professor, não era pesquisador, não era nada disso. Eu era um ativista do movimento estudantil, acompanhando essas coisas. Então, é um gigantesco patrimônio dessa geração que me antecede, né? Agora, na hora do vamos ver, na hora da implementação, na hora de tradução daquilo que a gente chamaria de efetivação do direito, uma coisa é a provisão do direito. Isso nós conseguimos de uma forma brilhante. Na hora da efetivação do direito, né, a gente teve uma virtude e um vício, que ambos, para mim, são muito fortes. Né? A virtude
é que dentro do conjunto de pessoas que constitui esse ator social, eu chamei na minha tese de doutorado de elites técnicas, né? Eu chamei isso de uma natinha da odontologia brasileira que tinha essa noção, né? Que é uma natinha. Você pegar o dentista comum, pode esquecer. O que nós estamos falando aqui, você tem que martelar muito dentro de sala de aula para que o aluno médio hoje possa assimilar minimamente, porque o desejo dele está no projeto de consultório particular. Essas questões de direito e cidadania não habita o currículo oculto, né? Os desejos, o objeto primeiro que ele quer alcançar. Então, você imagina hoje, imagina isso há 30 anos atrás, cara. Então, 30 e poucos anos atrás. Então, era elite da elite da elite do ponto de vista de uma inteligência, seja profissional, dos serviços ou da academia, né, que me inspirou muito naquela época como estudante, né? Mas então assim, essas elites técnicas, né, elas estavam no processo de redemocratização, elas estavam no processo partidário, elas estavam no processo de um diálogo maior. Então a gente vai ter sim gente muito próxima, particularmente ao presidente Lula, desde a campanha presidencial que o levou ao seu primeiro mandato, né? Isso permitiu que a saúde bucal fosse um dos 4 grandes projetos do Ministério da Saúde no mandato do Lula, no primeiro mandato do governo Lula. Então, assim, se você tem o SAMU, você tem a farmácia popular, você tem o Brasil Sorridente colocado, cara. Isso é muito forte, né? Isso não é à toa. Eu acho que junta aí a laranja e a sede, né? No sentido de que você tem, pela primeira vez na história brasileira, um presidente da República de extração popular, com sensibilidade para essas carências, certo? E do outro lado você tem elites técnicas falando, olha, nós temos o que oferecer. Nós somos capazes de formular uma política pública para tanto, né? O que eu lamento é que se essa é a virtude tanto da provisão constitucional quanto da provisão gerencial de gestor, de oferta de política pública que marca desde o primeiro momento, né, o governo Lula, que foi em termos de política social um governo gigantesco, histórico, né, se essa pegada de politização da questão da saúde bucal foi muito bem efetivada no ambiente de decisões e de escolhas públicas que levam, né, à formulação de uma política pública, o outro lado é que, durante o processo de efetivação dessa política pública, eu acho que faltou um pouco mais de resposta técnica. Eu acho que faltou algo que estava nesse ambiente neoliberal do qual nem o governo Lula escapa, né? De que, eventualmente, lógicas assemelhadas à lógica concorrencial, lógicas assemelhadas à lógica de mercado, lógicas assemelhadas à lógica do estímulo, lógicas assemelhadas à lógica da retribuição por desempenho, elementos da lógica de mercado foram impregnaram o Sistema Único de Saúde desde sempre e, infelizmente, nem mesmo nos governos de esquerda a gente pôde perceber a arapuca
dessa onda neoliberal que varre direita e esquerda no mundo todo ocidental, né? Não é privilégio da direita raciocinar com elementos neoliberais na gestão de política pública, tá certo? Então você vai ter elementos neoliberais na ampliação dos direitos sociais, olha aqui, na efetivação. É uma coisa típica dos anos 90, dos anos 2000, típica. E felizmente veio a pandemia para a gente avaliar o estrago disso tudo. O que é ter um país que não pensa de forma estratégica, o que é ter um país que não guarda ao Estado atribuições fundamentais, insubstituíveis, por mais que o mercado possa gerar na franja, de forma marginal, economias, tá certo? Mas que são economias que te custam a tal eficiência, te custa garantias, te custa reservas, te custa, tá certo? Então, assim, infelizmente, a gente teve um processo de não valorização do que você precisa num Estado que pensa de forma estratégica, de forma soberana, né? Que algumas coisas não cabe mercado, algumas coisas o mercado fragiliza. E mesmo que se você fragilizar, você tem que ter, então, reservas para correr esse risco e poder contrabalançar quando a corda ruer, né, puer. Então, assim, eu vejo assim que o ataque ao Estado, enquanto Estado capitalista, hein? Não estou falando nada, um Estado de capitalismo organizado, como diriam os teóricos alemães dos anos 50, dos anos 60, né? Quando você tem um Estado que tem uma mão na economia, com políticas industriais, de inovação e de garantia de investimento, quando você tem um estado de bem-estar social, de garantia de consumo, de demanda agregada, de oferta de bens públicos para essa, e quando você tem esse estado que pensa junto, que você não pode entregar tudo ao mercado. Quando você tem essa onda neoliberal, o que você vai ter no Estado é basicamente uma desconstrução do pensamento, do planejamento estratégico. Então, assim, o SUS padeceu, no meu entendimento, e a saúde bucal, em particular, ela foi atingida de forma mortal com a ideia de que era possível abrir mão do planejamento estratégico, abrir mão da inteligência, abrir mão de você ter uma intervenção tecnicamente mais parametrizada, fundamentada, sabe assim? Então, para mim, o que essas elites técnicas tiveram de virtuoso, que foi a politização e a mudança do paradigma de como pensar o acesso à saúde bucal, tem isso como virtuoso, tem de falha grossa, foi de cair no canto da sereia, de que poderia se fazer a implantação, o acompanhamento, o desenvolvimento de uma política pública sem a racionalidade do planejamento, sabe? Assim, sem tudo que isso implica. E aí, cara, você tem uma tremenda ineficiência locativa, uma tremenda perda de capacidade de traduzir, né? Você tem composições de equipes fragilizadas que entregam pouco. Isso tudo vai sendo observado no dia a dia das prefeituras, isso tudo vai sendo observado no dia. Isso infelizmente, tira o gás da política.
Certo? Perfeito. Se hoje a gente encontra qualquer economista da saúde falando do quão virtuoso é, por exemplo, a farmácia popular, se você hoje não encontra nenhuma pessoa que fala que o SAMU não tem importância no Brasil, né? Ao contrário, você não encontra defensores fervorosos do Brasil Sorridente. E eu acho que isso é problema de quem fez a gestão, né? Que não conseguiu traduzir, né? Eu acho que no início do SUS existiam dois movimentos muitíssimo potentes, trazendo um monte de coisa nova, um monte de tecnologia com efetividade gigantesca. Um é o movimento antimanicomial, da reforma da saúde mental, né? E o outro é o da saúde bucal. Ambos traziam tecnologias do ponto de vista de rearranjos, reorganização, de gerenciamento, de incorporação de outras formas de lidar com a oferta, ambas extremamente promissoras, extremamente potentes, né? Aí vem toda a questão da prevenção, vem toda a questão do que a gente tem na ponta de uma escova de dente, o que a gente tem, um monte de tecnologia de flúor. Nossa, a virada dos anos 80 foi assim, um desbunde em termos de caixinha de ferramenta, cara. Agora não era só mais caneta e contra-ângulo, broca e extração, não. Você tem um monte de coisa nova que muda completamente o raciocínio da atenção. Não é só assistência, não é só a restauração, não é só a cirurgia. Você tem um monte de coisa extremamente potente para fazer uma mudança do perfil epidemiológico que a gente viveu no país. Certo? Assim, você tem um monte de tecnologia que fez com que o Brasil, dos anos 80, você abrisse a boca de uma criança com 12 anos, que é uma idade índice internacional de comparação, se abrisse a boca de uma criança nos anos 80 e contasse só nos dentes permanentes, porque os 12 anos é quando você está fazendo a transição, né? Você está terminando a dentição mista. Você está ali completamente dentição permanente ali. Nos anos 80, se abrisse uma boca de uma criança com 12 anos, você contava no mínimo 6 dentes com história de cárie. Poderia estar com a cárie ativa naquele momento. Poderia já ter restaurado esse dente. Ou poderia já ter extraído esse dente. Mas você contava 6 dentes baleados, atingidos pela destruição dentária que a doença cárie causa. Hoje, você abre a boca de uma criança nessa faixa etária, ela tem menos de 2. Certo? Assim, ela está nessa faixa aí de 2. Quer dizer, você conseguiu, sem pensar em dentista, sem pôr dentista na história, tudo que eu falei até agora tinha a ver com odontologia, com dentista. Sem pôr dentista na história, só pondo, a princípio, engenheiro sanitário nas estações de tratamento de água e colocando exigências de fluoretação não só na água quanto nos dentifrícios, você muda forte, você tem um impacto enorme, você faz uma transição epidemiológica, você sai de um quadro de saúde e doença e vai para outro que é 1/3. Ou seja, a chance de você entrar com uma nova carga, seja ela dando a assistência, seja ela ampliando esse arsenal preventivo,
que é o caso de você ter a tecnologia dessa presença do flúor, seja da forma do creme dental, da escova ou do gel de flúor usado na escova de dente. Você tem a chance de levar isso para dentro das famílias, reorganizar isso lá na estratégia da família. Isso não foi feito. Nós perdemos o bonde dos agentes comunitários de saúde. Nós perdemos a disputa do que um agente comunitário de saúde deve rotineiramente estar fazendo com as famílias. Nós temos tecnologia para isso. Eu trabalhei com isso, eu desenvolvi isso na nossa especialização aqui em 95, cara. Dava curso, o primeiro Congresso Brasileiro de Saúde Bucal Coletiva em Curitiba, o curso de planejamento. Eu dei metade do curso, porque foi dividido, foram 2 professores convidados. Eu dei o curso exatamente sobre isso, como sair das escolas, que era o padrão CESP, e como ir para as famílias, o que hoje que a gente chamaria isso de portabilidade, né? Como é que você transfere de um lado para o outro? Essa portabilidade. A gente desenvolveu isso lá em 95, 94, 95. E sabe o que a gente entrega com se só o engenheiro sanitário na estação de tratamento de água entrega uma redução de 50% na prevalência de cárie, se o creme dental nas prateleiras do supermercado, na lógica livre de acesso a partir da carteira, do bolso, capacidade de comprar, reduz isso para 1/3, então você sai de 6 e cai para 2, só a água você cai para meio, para 3. O creme dental colocado no supermercado, fluoretado, você cai para 2. Nós, fazendo uma política pública, incidindo diretamente sobre a população mais vulnerável, mais frágil, a gente consegue entregar um resultado medido em crianças de 12 anos de meio dente cariado. Claro que não existe meio dente numa criança, ou seja, a cada 2 crianças, uma tem um dente cariado. Então, assim, você tem tecnologias de enorme impacto. Por que essas tecnologias ainda não estão no cotidiano das visitas das famílias por agentes comunitários de saúde? Porque nós não tivemos força o bastante, clareza o bastante, maturidade o bastante, planejamento o bastante, estudos o bastante para poder ofertar coisas com esse grau de entrega. Perfeito. Quais são os nossos limites? Muito obrigado. Eu vou precisar. Ainda faltam umas 4 questões, mas vou precisar cancelar porque eu tenho uma entrevista a meio-dia e a outra fonte está me esperando. Mas uma outra reportagem. Eu vou ver aqui como a gente finaliza essas outras questões que ficaram, né? Tá. Se você quiser retornar, se tiver paciência para isso, eu sou pago para isso, né? Meu salário é para poder falar. Sou professor público. Essa é a minha. Sou pago para isso. Eu vou finalizar, vejo aqui a agenda e te retorno, mas de qualquer forma, muito obrigado por essa primeira conversa, foi bem esclarecedora, principalmente nesse olhar histórico, né, para a política pública. Sim, que não caiu do nada, né? Que não veio do céu, né? Se você quiser retomar o Brasil Sorridente no governo Lula, e tem tudo para isso, esse tipo de discussão é fundamental. Com certeza, perfeito. Bom, retorno em breve, muito obrigado por esse primeiro momento. Olha, essa semana eu ainda estou de férias, então eu tenho bem mais disponibilidade essa semana. Aí você vê. Tá bom? Perfeito. Forte abraço, até logo mais. Prazer. Um abraço, Carlos. Tchau, tchau.